Será que é possível aumentar a rentabilidade do seu cultivo por meio da nutrição? O especialista Fabrício Porto te mostra que sim. Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o aumento da rentabilidade que é proporcionada pela nutrição de plantas. Meu nome é Fabrício Porto, eu sou engenheiro químico, especialista em nutrição de plantas e gerente de inovação da SATS. Vou estar aqui trabalhando com vocês hoje sobre esse conteúdo, ver onde é que realmente a nutrição impacta na nossa produtividade nas culturas. Depois de todo esse conteúdo que a gente já falou sobre a importância dos nutrientes e todo esse mecanismo de funcionamento, o equilíbrio entre eles, e a nutrição foliar, como que ela pode contribuir, vou trazer alguns resultados de produtos da SATS que a gente tem trabalhado e tem obtido resultados com instituições de pesquisa. O primeiro trabalho é o uso do fertilizante Tatic, que é a base de cobre. Esse fertilizante, a gente fez um trabalho com o Ipacer, que fica localizado em Rio Paranaíba, na cultura da batata. Então, quando a gente pensa no uso de cobre via foliar, a gente sabe que o nutriente cobre é um nutriente que estimula ali a defesa da planta, deixa a planta mais saudável, e isso ela mais resistente a ataques de patógenos que possam, por um acaso, aparecer durante o cultivo. E é nesse trabalho a gente realmente viu como é que desempenha o fertilizante Tatic nessa condição. E aqui a gente pode perceber, na linha vermelha, sobre a incidência de doenças nesse experimento. A linha vermelha é onde é que a gente teve um controle, onde é que não recebeu aplicação de fungicida nem de cobre. A gente percebe aqui que 50 dias, aproximadamente 53 dias após o plantio, foi quando a gente mais teve incidência de doenças. E sempre que a gente trabalhou com o Tatic, associado ao Mancozeb, tanto nas doses de 250, 500 ml, 1 ou 2 litros por hectare, houve uma redução nessa incidência. Mas a gente consegue perceber um resultado mais aprimorado no uso do Tatic quando a gente tem o uso do fertilizante nas doses de 1 litro e de 2 litros por hectare. Mas o que isso representa no nosso ganho? Ter esse fertilizante aplicado, a gente viu que o uso dele teve um ganho, pensando na eficiência ali da planta, a planta ficou mais saudável. Mas quando a gente olha em toneladas por hectare, o que isso representa? Esse outro trabalho, com também o uso de Tatic, só que agora na cultura da cebola, foi realizado pela Universidade Federal de Uberlândia em uma área de produtor rural, onde é que a gente teve diversos tratamentos, o controle, onde é que também teve lá o manejo realizado pelo produtor. E aqui a gente percebe que com o uso de Tatic, sempre a gente teve ganhos na produtividade. Então, mais uma vez, reafirma o resultado anterior que eu demonstrei, só que na cultura da batata, o quanto o uso de cobre é importante. Como a gente sabe, o uso de cobre ele tem aumentado de acordo com essa produtividade nas culturas de HF, uma vez que o começo, os solos brasileiros, em grande parte, são deficientes de cobre, e também o cobre é um nutriente que ele é essencial tanto para a planta se desenvolver na parte nutricional, como também ele é um nutriente que participa ali de processos de defesa da planta. Então, as plantas ficam mais resistentes com o uso de cobre. Ele participa ativamente da produção de compostos que são como protetores da planta, são compostos onde é que a gente estimula, como se fossem os glóbulos brancos da planta. Então, a gente teria ali um nutriente que trabalha exclusivamente na indução de resistência. Então, o cobre é muito importante para essa finalidade e a gente, consequentemente, tem ali um resultado expressivo, como nesse trabalho que foi mostrado aqui e que foi realizado pela UFO. Já um trabalho que a gente utilizou o produto VitaKelp. O produto VitaKelp, o que é importante a gente salientar? É um produto que é à base de extrato de algas. Os extratos de algas, eles são nutrientes, são compostos que estimulam as plantas a diversas funções. Por exemplo, o enraizamento, o desenvolvimento vegetativo e também o seu crescimento. Esse trabalho aqui ele foi realizado na cultura da batata. E o que a gente percebe aqui do VitaKelp que eu gostaria de trazer para vocês aqui? O VitaKelp é um produto que ele não tem nutrientes, concentrações altas de diversos nutrientes. Então, não tem micronutrientes, não tem macronutrientes em grandes concentrações, com exceção do nitrogênio. Mas foi só o nitrogênio que deu esse resultado ali de quase 5 toneladas. Isso que é importante. A gente traz esses outros dois gráficos aqui, da fosfatase ácida e da atividade enzimática da beta-glicosidase e da aril-sulfatase, e eu quero trazer esses pontos que é muito importante para a gente. Como eu disse, esse trabalho foi realizado na cultura da batata, É uma cultura que exige muita adubação de fósforo, muita adubação de potássio, E esse adubo, muitas vezes, a gente
joga ele em excesso, até mais do que a cultura realmente demanda, uma vez que esse tipo de cultura ele não tem um desenvolvimento radicular tão efetivo como outras culturas. Então, a gente precisa colocar ali em volta dela muita comida disponível, né, muito adubo disponível para que ela possa, né, conseguir buscar todo aquele nutriente e ela conseguir se desenvolver. Nesse caso do VitaKelp, a gente está estimulando o quê? A planta a enraizar. Essa aplicação ela foi feita no plantio, né, de 400 ml por hectare do VitaKelp. E o que a gente percebeu? Com essas 5 toneladas a mais, foi o VitaKelp que deu ou foi aquele adubo que a gente jogou, uma vez que o VitaKelp só estimulou esse enraizamento e estimulou a atividade biológica do solo? Essa fosfatase ácida aqui é uma enzima que ela tem no solo naturalmente, né? E o que ela faz? Ela libera fósforo para as plantas. Ou seja, quando a gente aplicou o VitaKelp, a gente saiu de uma atividade enzimática de 494 para 502. Ou seja, isso explica que o VitaKelp, com a aplicação, o uso dele na cultura da batata, teve uma liberação de fósforo muito maior do que no controle, onde é que não teve. Ou seja, a gente tinha mais fósforo disponível para a planta com o uso do VitaKelp. Já nas outras enzimas, tanto a arilsulfatase quanto a beta-glicosidase, a arilsulfatase trabalha com a ciclagem do enxofre. Então, aquele enxofre que a gente tem ali, que a gente usou, ou enxofre elementar, ou via gesso, né, ele também é disponibilizado mais facilmente para as plantas com a atividade dessa enzima, da arilsulfatase. E a gente percebe também que o VitaKelp estimulou, né, a aceleração, a atividade dessa enzima e, consequentemente, a planta tinha mais disponível ali enxofre também para conduzir o seu ciclo e ter maior produtividade. A beta-glicosidase é uma outra enzima que ela trabalha exclusivamente na decomposição, na aceleração de decomposição de matéria orgânica. E isso estimula, né, todos os outros fatores, como a gente já disse, né? Então, maior microbiota do solo, né? A gente tem ali mais nutrientes disponíveis. Então, isso tudo explica, né, esse efeito de quase 5 toneladas por hectare que o VitaKelp proporcionou. E mais uma vez, isso foi um efeito exclusivo do VitaKelp ou foi daquela adubação que a gente fez? O VitaKelp nada mais foi, nesse caso aqui, um caminho mais fácil para que a gente conseguisse, para que a planta conseguisse ter mais nutrientes disponíveis e para que ela pudesse produzir mais, né? Então, é muito importante o uso desse tipo de produto, né, que são facilitadores, vamos dizer assim, de absorção, que vai ali ter uma resposta. E mais uma vez eu digo, né, esse tipo de produto, ele nos ajuda a preservar aquele investimento que já foi feito no início ali da cultura. Quando a gente faz lá aquela aplicação de adubo, né, vários quilos por hectare de fósforo, vários quilos por hectare de potássio, e a gente utiliza esse produto aqui, 400 ml por hectare, é um produto que vai nos ajudar a aproveitar melhor aquela adubação que foi feita. E, consequentemente, a gente vai ter uma resposta financeira aí muito boa e de produtividade também. Esse outro trabalho ele foi realizado pelo Instituto FITS, que fica na região do Rio Grande do Sul, e a gente avaliou aqui o uso do solar, que é um outro produto da SATS, que também estimula, né, essa atividade microbiológica do solo, atividade enzimática, né, e aqui a gente trabalhou com 2 dosagens de P2O5, né, com 50% da dosagem recomendada e 100% da dosagem recomendada. O que a gente percebe? Né, quando a gente trabalha com solar, a atividade enzimática da fosfatase ácida, que é aquela enzima que estimula, né, a liberação de fósforo, deixa o fósforo mais disponível para a planta, né, foi muito maior com o uso do solar. E o que isso representa em produtividade para nós, né? O que o uso desse produto, como a gente falou ali do VitaKelp, o que isso representa em produtividade para nós? Esse aqui foi um trabalho que foi realizado em área de produtor, não foi feito em universidades ou institutos de pesquisa, isso foi feito direto na fazenda do produtor, onde é que a gente trabalhou na cultura da batata, né, com o tratamento padrão de 600 kg de P2O5 por hectare, e a gente trabalhou diversos manejos, né, do solar, ou 20 litros por hectare no plantio, ou dividindo isso entre 10 e 10, 10 no plantio e 10 na montoa, 30 no plantio e 10 na montoa, ou 50 no plantio e 10 na montoa. E com isso a gente até tirou um pouco do fósforo para a gente ver como é que seria a resposta. O que a gente percebeu? Nesse caso aqui, quando a gente trabalhou com 10 litros solar no plantio e 10 litros na montoa, a produtividade foi 10% superior àquela esperada, né, aquela demonstrada ali pelo tratamento padrão do produtor rural. Então isso mostra, né, mais uma vez, como que esse produto pode nos ajudar. E mais uma vez, o que foi que deu esse aumento de produtividade? Né? Já era aquele adubo que estava disponível, já era tudo aquilo ali. A gente está falando de eficiência, a gente está falando de produtos para aumentar a eficiência do seu cultivo. A gente está falando de tecnologias para que a gente possa realmente ter eficiência econômica, onde é que a gente trabalha com esse tipo de produto, faz um investimento e tem um retorno muito bom em cima daquilo que a gente investiu, em cima daquilo que a gente já investiu anteriormente na nossa adubação. Um outro trabalho que a gente também realizou da mesma forma, em área de produtor, na cultura da batata, foi onde é que a gente trabalhou
a questão do solar, né, 600 quilos por hectare de P2O5 e somente 10 litros de aplicação de solar na Montoa. A gente percebe aqui uma produtividade muito elevada, de 10 toneladas por hectare, é uma área irrigada, né, onde é que a gente tinha um solo muito bom, mas que a gente teve um resultado surpreendente aí com a aplicação do produto, né? Então, mais uma vez, é só o produto que faz esse resultado ou é toda aquela construção que a gente já fez? Um ponto importante que eu falo para vocês, se a gente não tivesse feito toda aquela base, se esse produtor aqui não tivesse feito toda aquela base, todo aquele cultivo, né, corrigiu o solo, fez a correção com micronutrientes, fez as pulverizações no momento adequado, se ele não tivesse feito isso e tivesse só usado o solar, a gente não teria essa resposta, né? Então, esses produtos, eles trabalham para aumentar a eficiência. O mais importante é a gente construir a nossa base e depois vir com essas tecnologias para que a gente realmente tenha rentabilidade, para que a gente realmente tenha eficiência em tudo aquilo que a gente tem usado para conseguir maiores produtividades. Mais uma vez, mostramos aqui, então, a eficiência do uso do cobre, a eficiência do uso de extrato de algas e a eficiência do uso do solar, né, que é um produto aí que tem ácidos orgânicos na sua composição. Então, é muito importante a gente salientar. Primeiro, a gente precisa construir aquele perfil de solo, ter uma base bem feita para que a gente venha com essas tecnologias e aí sim, a gente fazer as plantas expressar todo o seu potencial produtivo. Agradeço aqui por mais essa aula. Estão aqui os meus contatos. Agradeço vocês e até a próxima.